E hoje, né, estamos na iminência de estar voltando à normalidade, entre aspas, né? E essa normalidade que vai ficar cada vez mais presente em nós, na nossa vida, na nossa rotina, é uma normalidade que assusta muitas pessoas e particularmente me assusta. Se é certo ou se é errado querer voltar à normalidade, não cabe a mim responder, nem quero focar nisso. Porém, é um fato que está acontecendo. E a gente vai precisar lidar com essa voltar à normalidade, certo? Iniciando esse aparato que eu fiz inicial com vocês, é só para vocês terem uma noção de como eu penso com relação a essa realidade, para vocês entenderem qual é a forma de raciocinar. É claro que a forma que eu penso não é a verdade absoluta, não é a forma correta, né? Pode existir pessoas que pensem como existem pessoas que pensem de uma forma diferente que eu, e eu respeito muito. Existem pensamentos diferenciados por um problema que é de todo mundo, e isso é muito bom. Porém, discutir e tentar achar o que é certo e o que é errado, eu acho que não está dando certo e acho que não vai dar certo, certo? Mas já falando um pouco mais da minha praia, né, da questão da psicologia, com relação à questão da ansiedade, do medo, que vem hoje presente em nós, né, é um problema real, um problema que existe, né, e que eu queria conversar com vocês sobre, né, primeiramente, definindo o que é a ansiedade, para que vocês possam entender como eu vejo a ansiedade enquanto profissional, né, que na qual é uma excessiva agitação do sistema nervoso central, que causa uma sensação de desprazer no nosso corpo, em nós, com relação a um estímulo que às vezes é real e às vezes é imaginário. Quando uma pessoa tem essa característica, ela está com sintomas ansiosos, como a gente chama, certo? E vocês sabiam que o Brasil, antes mesmo da pandemia, ele era considerado pela Organização Mundial da Saúde o país que tinham pessoas laudadas, né, consideradas como pessoas ansiosas. O maior país do mundo com pessoas ansiosas, segundo a Organização Mundial da Saúde, era o Brasil, antes mesmo da pandemia. Então a ansiedade já era um problema real e presente, um grande problema real e presente aqui no Brasil. Isso chama muita atenção de muitos especialistas da área, né, colegas de profissão, porque por que então o brasileiro, o que o Brasil tem para deixar as pessoas ansiosas? Qual é o problema? Qual é a causa que faz com que as pessoas fiquem ansiosas, né? E eu respondo para vocês. Nós temos uma cultura aqui no Brasil altamente estressante. Nós somos uma sociedade que causa muito estresse. Estresse em cidades grandes, devido ao trânsito, não é uma realidade aqui em Oriximiná, mas de uma forma geral, em cidade mais, devido ao trânsito, devido à grande quantidade de pessoas. E trazendo aqui para a nossa realidade de Oriximiná, que é onde a gente vive, a sociedade aqui oriximináense, ela nos causa estresse devido a algumas outras características que também são muito individuais do município, como, por exemplo, a falta de estrutura e algumas questões, a desorganização política que existe em algumas questões, a própria desorganização social que em algumas questões também existe e que causam estresse, além também de questões, claro, pessoais, os nossos problemas familiares, os nossos problemas profissionais no trabalho, os nossos problemas de dia a dia que todo mundo tem. Como eu falei no começo, a maioria de vocês não conheço, mas eu tenho certeza que vocês têm problema. Porque todo mundo tem problema. Até eu, que sou psicólogo, que muita gente acha que não tem problema. Então, essas situações, tanto sociais, tanto profissionais e pessoais, fazem com que a nossa sociedade seja muito estressante. E o estresse, e é importante que a gente entenda isso, ele é um causador muito presente, né? Um desencadeador muito presente de sintomas ansiosos. É o principal, na minha opinião, desencadeador do estresse, da ansiedade, certo? Agora tem outro problema, sabe, que algumas pessoas acabam confundindo, professores, com relação ao medo, né? Tem muita gente que acha que por ter medo de alguma coisa, ou de algo, ou de alguém, já se caracteriza como uma pessoa ansiosa. Porém, medo e ansiedade
são coisas diferentes, tá? Eu sempre coloco considerar, eu sempre gosto de colocar, que medo é uma coisa que todos nós temos. Todos nós temos medo. Temos medo de altura, alguns têm medo de algum animal, outros têm medo de falar em público. É muito comum vocês verem alunos, inclusive, terem esse medo, não é verdade? Outros têm medos singulares, né? Que para o outro, poxa, você tem medo disso? Né? Coisas singulares. Então o medo é muito comum. E eu considero o medo como uma reação natural nossa, que todos nós possuímos, quando surge uma situação real. E veja bem, é muito importante essa diferença. Porque vocês lembram quando eu defini a ansiedade, e quando eu coloquei que a ansiedade ela ocorre quando existe uma situação de estresse ou de medo, em uma situação real ou imaginária, ou seja, uma situação que pode não acontecer, pode não ser real, né? O medo não. O medo ele só ocorre frente a uma situação real, uma situação que é de verdade. E essa é a grande diferença. Quando o medo ele passa a ser de uma coisa imaginária, já não é uma coisa normal, já não é um medo normal. Já pode ser caracterizado como uma ansiedade, ou como um medo patológico, ou medo anormal, como a gente costuma falar, para o melhor entendimento de todos. Então tem essa diferença entre ansiedade e medo, que algumas pessoas costumam dizer. Outra coisa que eu abro aspas para comentar, que também é uma coisa muito comum de a gente perceber, de eu perceber, né, atuando, né, conversando com pessoas, é que porque assim, aqui em Oriximiná principalmente, né, por ser uma cidade onde a psicologia, problemáticas psicológicas são relativamente novos, é uma coisa nova, né? É muito comum a gente ver algumas pessoas ainda com certos preconceitos ou com certos estigmas errados referentes a essas problemáticas. Por exemplo, eu sei que vocês vão concordar com esse meu exemplo, porque eu sei que vocês vivem isso em sala de aula, com os seus alunos. Hoje, a adolescência, a juventude, ela tem uma falsa ideia, uma ideia errada, de achar que a depressão e a ansiedade são doenças da moda. Estão com aquela ideia de achar que a depressão, que ter depressão, que ter ansiedade é uma coisa que é até legal para justificar o que ela está passando, para justificar os problemas. Porque é uma coisa tão comum a gente falar: ah, hoje eu estou depressivo, hoje eu não estou bem, eu estou depressivo. Olha, então hoje eu estou muito estressado, eu estou ansioso. Falamos como se fosse algo normal. Algo que você consegue pegar só de pegar numa maçaneta de uma porta, algo que você consegue pegar só se você não passar álcool em gel na sua mão. E esse é o principal desafio de nós profissionais. E é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu tenho oportunidade. Cobro muitas pessoas, cobro muitos jovens, né? Levem mais a sério. Depressão e ansiedade não é uma gripe. Depressão e ansiedade não é um problema pequeno, é uma coisa complexa. É uma doença, são doenças que não têm cura. Então olha só a magnitude da doença, olha só o problema. Então é necessário que a gente, eu falo a gente para englobar todo mundo, tá gente? Estou falando que vocês pensam assim, lógico, mas é para englobar todos, né? E é necessário que a gente coloque as doenças com o grau de seriedade que elas merecem, né? Principalmente com os nossos jovens, né? Que, poxa, são problemas graves que a gente acaba criando sem necessidade, né? E assim, naturalmente, nesse período, como eu já falei 2, 3 vezes aqui, nesse período de pandemia, é muito comum a gente ver casos de pessoas que desenvolvem sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Também tem uma diferença em ter depressão e ter sintomas depressivos, em ter ansiedade e ter sintomas depressivos, ansiosos, perdão. Existe uma diferença. Você pode desencadear alguns sintomas ansiosos, por exemplo, mas não necessariamente você tem ansiedade, um tipo de transtorno ansiolítico, um tipo de transtorno ansioso. Você tem sintomas. Se vai ser caracterizado como uma patologia, um transtorno, aí vai ser necessário uma avaliação, todo um procedimento, uma avaliação de quanto tempo, enfim, todo um procedimento sério para verificar se de fato os sintomas ansiosos são sintomas referentes a uma patologia, a um transtorno. Tá bom?